Já faz um tempo que eu falo de finanças para profissionais da área da beleza e não foi nenhuma, nem duas, nem três profissionais que me perguntaram a mesma coisa. Ana, vale a pena eu pegar empréstimo para quitar as minhas dívidas? E eu nunca falei sobre isso, mas hoje nesse vídeo eu vou te falar tudo o que eu penso e tudo o que eu faria se eu tivesse nessa situação aí de endividamento. O que que eu faria para quitar as minhas dívidas? Então vamos lá. Se você ainda não segue esse canal, eu te convido a se tornar inscrita, porque esse canal vai fazer você economizar, ganhar mais dinheiro como uma profissional da área da beleza, porque hoje estou especificamente aí voltada para esse ramo. Te convido também a conhecer o meu canal do Instagram. Lá eu também tô nos stories e no feed todo dia de forma bem presente. Bom, vamos lá. Eu recebi várias dúvidas, mas eu tô com uma delas em específico aqui e a profissional da área da beleza falou bem assim para mim. Estou um pouco desesperada. Meus cartões todos estourados e ano passado eu fiz um empréstimo com uma amiga. Tenho que pagar para ela todo dia R$ 20.500 e esse mês ainda não consegui fazer esse pagamento. Isso tá me deixando acabada, mas tenho fé que eu vou conseguir. Vou no banco amanhã também tentar um empréstimo de R$ 30.000 para tentar acertar esses cartões e começar a tentar me organizar, mas está difícil. Eu desenhei aqui 5 passos se eu tivesse exatamente na situação dessa profissional da área da beleza que eu faria e eu vou te mostrar e te linkar aqui nesse vídeo agora, tá? Já pega papel e caneta e vai anotando aí. Primeiro, se você não tem controle financeiro, fica bem mais difícil de você saber a tua real situação. Então, o que eu te indico fazer nesse primeiro passo? Você vai tirar uma foto, uma fotografia da tua situação financeira. Quando eu digo de você tirar uma fotografia, eu tô querendo dizer que você precisa saber como que tá o teu mês neste exato momento em que você vê esse vídeo. Então, por exemplo, se você é uma profissional da área da beleza, você precisa tirar uma fotografia de como tá o teu negócio e como tá a tua vida pessoal. E você vai fazer isso anotando, fazendo o registro de todo o dinheiro que entra e sai para você com relação à tua empresa e também todo o dinheiro que entra e sai com relação a gastos pessoais. E aí, essa informação financeira vai te dar um pouquinho de trabalho fazer esse levantamento, mas você vai fazendo isso enquanto você também vai fazer os outros passos que eu vou te indicar aqui e tu vai ver em que momento que esse controle financeiro, que é a minha primeira dica, vai te ajudar nesse processo de quitação de dívidas. Tudo bem? Vamos agora para o segundo passo. Você vai pegar um caderninho aí, pode ser um caderno mesmo, uma caneta simples, e você vai listar da seguinte forma as tuas dívidas. Você vai colocar número 1, número 2, número 3, a quantidade de dívidas que você tem. Então coloca ali cartão A, cartão B, dívida com banco A, dívida com banco C, dívida com fulano de tal, como por exemplo o caso dessa profissional, ela falou que ela tá com vários cartões estourados e também tá devendo para uma amiga. Então nesse caso ela listaria, colocaria ali todas as dívidas que ela tem. Ok. Depois, logo na sequência, do ladinho, você precisa tentar identificar mais ou menos qual é o valor real dessa tua dívida, sem juros, tá? Então, por exemplo, a Ana tinha um cartão aqui que a fatura era de R$ 1.000 e eu não consegui pagar. E agora ela virou uma fatura de valor muito maior. Ou seja, o teu valor original da dívida, tá? Quanto é o teu valor original dessa dívida? Aí você coloca ali o valor original. Do ladinho, você vai colocar o valor atual da dívida. Enquanto que tá essa dívida hoje, principalmente quando é cartão de crédito, né? Então a dívida era uma lá no começo e agora ela tá uma dívida, por exemplo, muito maior. Na última coluna, você vai colocar o percentual de juros por mês que estão te cobrando. Isso geralmente você consegue verificar na fatura do cartão ou mesmo se for um empréstimo, alguma coisa assim, você vai conseguir essa informação. Se você não tem, você precisa buscar ali no banco ou até procura no Google qual é o percentual de juros ao mês do cartão XYZ que você vai encontrar essa informação. Essa é uma outra fotografia, mas é uma fotografia das tuas dívidas, tá? E quando a gente fala de quitar dívidas, a gente precisa criar uma estratégia, porque senão você fica completamente perdida. E é isso que eu estou desenhando aqui para você. Feito essa listagem, a gente vai saber qual é a dívida mais cara, que está te cobrando mais juros. E é
por essas que a gente precisa começar a atacar. Mas o terceiro passo que você vai escrever aí agora, que a gente vai começar a fazer, é renegociar as dívidas com as pessoas ou com os fornecedores ao qual você deve, que essas são as dívidas mais fáceis de negociar. Então, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar dessa profissional da área da beleza, ela tem uma dívida com uma amiga. Então, dessa lista, você vai pegar aquilo que você acredita que existe uma possibilidade de negociar. Então, se eu fosse essa profissional, eu ligaria para essa minha amiga, marcaria um café com ela. Marcaria café não, porque eu já ia gastar dinheiro com café, então não marcaria café não. Eu ligaria para ela ou mandaria um áudio no WhatsApp falando: amiga, seguinte, não tô passando por um momento legal, não foi a minha intenção, aconteceu XYZ, mas eu não quero ficar descontando em você as consequências do que aconteceram comigo. Mas infelizmente eu não vou conseguir honrar esse pagamento que eu me comprometi com você. Qual que é a minha sugestão? Pelo menos por, sei lá, 6 meses e tal, se você conseguir fazer com que eu te pague um valor menor por mês, então eu vou reduzir aqui a minha parcela contigo, mas eu vou honrar, barará, barará. Enfim, gente, é só um exemplo, tá? É que nesse exemplo da profissional da beleza, ela tá pagando aí um valor de R$ 1.500 para amiga de um empréstimo que ela pegou, né? Então eu iria tentar renegociar para ver se essa pessoa consegue dar uma segurada. Às vezes você tem um empréstimo com família, então você vai primeiro começar a renegociar com essa galera que é mais fácil aí de você conversar. Não é que é fácil, né? Não é fácil, nada é fácil, mas frente aos bancos, essa galera é uma galera melhor aí de você conseguir um acordo. Pronto, primeiro, segundo e terceiro passo. Agora vamos para o quarto passo. O quarto passo, lembra que eu falei que aquele primeiro passo, que é aquela fotografia que você vai tirar da tua real situação financeira, e quando você faz o levantamento de tudo que entra, de tudo que sai, e você tem muito controle, embaixo da unha, assim, você tem o controle, você sabe cada centavo que sai e para onde vai, o que que acontece? Você tem a capacidade, você passa a ter a habilidade de saber aonde que você está errando. E aí você obrigatoriamente vai precisar fazer cortes de custos e também redução. Tem algumas coisas na tua vida pessoal, por exemplo, que você vai poder cortar e outras coisas que você vai poder reduzir. Exemplo, se você está passando por uma situação delicada e você tem lá uma assinatura da Netflix, então você vai, por exemplo, cortar essa assinatura, você vai cancelar essa assinatura, porque durante esse período você está numa fase de economizar absolutamente tudo e qualquer valor será bem-vindo. Inclusive até economizar 2 vezes, na minha opinião. Além do valor da parcela do Netflix, você vai disponibilizar de mais tempo para poder pensar em estratégias do teu negócio e faturar mais. Eu sempre tenho essa visão aí cadenciada. E ainda usando um exemplo de vida pessoal, cortar, exemplo, Netflix e reduzir os gastos com comida fora de casa, que a gente sabe que comer fora de casa é muito mais caro do que comer em casa. E na tua vida profissional, a mesma coisa. Tem coisas, tem itens lá que você pode cortar, como por exemplo, em algum momento talvez você assinou uma assinatura de Canva, que é aquele aplicativo para você fazer postagens, mas você consegue se virar com a parte mais básica, então você vai lá e corta. E também tem outras coisas que você pode reduzir, como por exemplo, mudar de sala da onde você está e reduzir o seu aluguel, ou por exemplo, tomar um pouco mais de cuidado com os produtos que você compra para tentar comprar mais barato e assim por diante. Então, esse passo número 4 é muito importante você fazer, porque tudo que tu fizer com relação a corte e redução vai contribuir para que você tenha mais capacidade de guardar dinheiro para quitar essas dívidas que tem à frente. E o primeiro passo, que é o controle financeiro de absolutamente todo o dinheiro que entra e sai, vai te ajudar a ter clareza de onde que você tem essas oportunidades que talvez hoje você não está conseguindo enxergar, justamente porque você não tem as fotografias, você não tem hoje o seu controle ou você não faz o seu controle financeiro. E por último, quinto passo é você renegociar ou negociar as dívidas de cartão de crédito. Mas aqui eu tenho várias dicas para te dar dentro dessa dica. Quando a gente fala de dívida de cartão de crédito, a gente está falando de 2 tipos de dívida de cartão de crédito. Existem as dívidas pagáveis e as dívidas impagáveis. E eu vou te explicar cada uma delas. As dívidas
dívidas pagáveis é quando você atrasou um pouco ali a tua fatura de cartão, 1 mês, 2 meses, né? Você já ficou apavorada e aí você já pode correr atrás de pagar isso, né? Inclusive eu vou te dar dicas disso. Ou, por exemplo, você atrasou aí por 4 até 5 meses, talvez, e a tua fatura que era de R$ 1.000, agora ela virou R$ 2.000, ela dobrou de valor, mas ainda assim é uma dívida pagável. Então, nesse caso, a dica é que você procure um banco que você queira. Você pode fazer um orçamento de empréstimo. Então, você vai buscar pelo menos 3 bancos, por exemplo, banco A, banco B, banco C, e aí você vai lá e fala: olha, eu quero um empréstimo pessoal de X mil reais para quitar as dívidas de cartão. E aí eles vão te passar qual vai ser os juros que você vai pegar desse empréstimo. Você vai precisar comparar os juros do empréstimo e os juros do cartão. E geralmente o que acontece é que os juros do empréstimo vai ser mais barato do que os juros do cartão. E aí, nesse caso de uma dívida de cartão de crédito que é pagável e que quando você faz o orçamento desse empréstimo, os juros do empréstimo fica mais barato do que os juros do cartão, aí vale a pena você pegar empréstimo para quitar esses cartões. Ó, por exemplo, eu pesquisei aqui no Google, né? Qual os juros anual do cartão de crédito? Claro que isso varia de cartão para cartão, mas em abril de 2024, a taxa de juros média do cartão de crédito rotativo era de 423,5% ao ano. E aqui eu fiz uma pesquisa: qual a taxa de juros do Banco do Brasil para empréstimo pessoal? A taxa de juros do empréstimo pessoal do Banco do Brasil pode variar entre 2,51 e 5,89 ao mês. Então, eu vou fazer aqui 5,89, como é ao mês, eu preciso multiplicar por 12. Ó, então, essa taxa de juros, tá? Não é nenhuma indicação do Banco do Brasil, é só para você ter uma ideia. Essa taxa de juros do empréstimo pessoal do Banco do Brasil tá em 70,68% ao ano, enquanto o do cartão rotativo, o do cartão de crédito, né, se você deixar ali, tá em 423,5% ao ano em média. Então, é isso que eu tô te falando, que você precisa comparar. E provavelmente, se você tá nessa situação de dívida pagável de cartão de crédito, precisa analisar, mas a probabilidade é que vai valer mais a pena você pegar um empréstimo para logo já quitar essa dívida de cartão, porque a dívida de cartão corre a uns juros de 423, enquanto o de crédito pessoal, que a gente pesquisou aqui do Banco do Brasil, por exemplo, corre a 70%. Então, você vai trocar uma dívida onde os juros é 423% para uma dívida onde os juros é 70%. Então, é um bom negócio, entendeu? Agora, existem as dívidas de cartão de crédito que são impagáveis. E quando que ela se torna uma dívida impagável? Quando, por exemplo, acontece alguma coisa aí na tua vida, né, que te impossibilita de pagar esse cartão de crédito e você não consegue pagar absolutamente nada, ou você tá ali tentando pagar o mínimo e cada vez isso cresce mais, isso vira um monstro, justamente por conta desses altos juros. Se você deixa 1 ano, 2 anos pendente uma fatura de cartão, ela já vira uma dívida impagável. Eu vou te mostrar isso na prática aqui, porque a gente acabou de ver ali que o juros está em 400 e poucos por cento ao ano, né? Então, olha só na prática o que acontece. Eu tô aqui num site onde ele faz uma simulação de juros compostos. Então, por exemplo, uma fatura de R$ 2.000 a uns juros ali de 400, eu vou botar 420% ao ano, ao longo de 1 ano, o que que vai acontecer aqui? Ó, uma dívida de cartão de R$ 2.000 a 420% de juros por 1 ano, você já vai precisar pagar nesse 1 ano de juros para o banco R$ 8.400, mais o valor da tua fatura, que vai dar uma dívida total de 10.400. Se você deixa por 2 anos, o que que acontece? Já vai para 54.080, ou seja, 52.080 de juros, mais R$ 2.000 da fatura, que vai virar 54.080. E isso é uma dívida impagável. Por quê? Os juros é tão absurdo, e se você já não conseguiu pagar uma fatura ali que era de 2.000, quem derá 10.000 e 50.000 depois de 1 ano ou 2 anos que acontece na tua vida. Então, nesse caso, você não vai pagar a fatura. É isso mesmo. Nesse caso, não é estratégico pagar a fatura de cartão de crédito. É difícil até para mim falar isso, porque eu mexo com isso e eu sigo muito numa linha de honrar. E aí você vai falar: Ana, mas isso não é errado? Calma que eu vou te explicar melhor. E por que que você não vai pagar? Porque isso virou uma
uma dívida impagável por conta do abuso ali do valor altíssimo de cobrança de juros, inclusive até quase um abuso por parte dos bancos, e é mais estratégico você não pagar. Mas você não vai ficar sem fazer nada, fingindo que nada aconteceu. Você vai precisar agir porque a gente precisa bolar um plano para tu em algum momento conseguir quitar. Então o que que você vai fazer? Você vai parar e você vai deixar isso de lado e vai falar: não, a Ana falou que é uma dívida impagável e eu vou esquecer isso por um tempo. Só que daí você tem que se preparar psicologicamente. Ao longo de 2 e meio, você vai receber muita pressão do banco, inclusive ameaças e tal, se você não pagar essa fatura, e você vai ter que aguentar isso. E ao longo desses 2 e meio, que você não vai fazer nada, você não vai pagar essa fatura, o que que tu vai fazer? Tu vai juntar dinheiro, então você vai fazer todos esses passos anteriores que eu falei, vai cuidar melhor das tuas finanças, vai começar a economizar um dinheiro, né? Vai cortar os teus gastos, vai reduzir, e aí vai começar a sobrar uma grana. E você vai guardando esse dinheiro. Então você vai bolar um plano aí de começar a guardar dinheiro para que lá na frente você quite, tá? Daqui depois de 2 anos e 2 anos e pouco. Aí o que que vai acontecer? Nesse meio tempo de 2 anos e pouquinho, o banco vai te pressionar por um bom tempo, né? Porque para ele quer que você pague ali os 10 mil, os 50 mil de fatura com juros completo. Então, ao longo do primeiro ano, segundo ano, ele vai ser irredutível, ele não vai negociar contigo, ele vai te forçar a pagar isso. Depois de 2 anos e pouco, ele vai começar a afrouxar e você vai começar a perceber que o banco vai te chamar para efetuar o pagamento com 90% de desconto dos juros, 95% de desconto dos juros. E em alguns casos eu vi até a pessoa, por exemplo, tinha uma fatura de 2 mil para pagar e o banco ofereceu que se ela pagasse R$ 1.000, ou seja, ele abonou todos os juros e ainda reduziu até o valor principal que a pessoa tinha que pagar, que era já o valor original da fatura, para que ela quitasse. É nesse momento em que você vai pegar o dinheiro que você passou guardando esse tempo e aí você vai pagar, porque aí se tornou uma negociação boa para o teu lado. E por que que isso não é errado? Não é errado porque, primeiro, provavelmente você não tem conhecimento de finanças e por mais que às vezes você sabe por cima que os juros de cartão de crédito é alto, mas quando acontece com você, você começa a ver essa bola de neve se formar de forma gigantesca mês a mês, e aí então na prática, na pele, você começa a entender o quão grave isso é. Então, por ingenuidade, por falta de informação, às vezes aconteceu algum imprevisto na tua vida, né? E isso é algo que a gente às vezes não consegue se organizar, que te impossibilitou de pagar isso em dia. E é importante você se agarrar de que isso é uma estratégia e de que ninguém tá aqui trabalhando para você não pagar. Inclusive, eu estou aqui te ajudando para que em algum momento você quite essa dívida, mas no momento em que ficar interessante para você e não no momento em que eles estiverem te cobrando aí esses juros bem absurdos de 400 e poucos por cento ao ano. É errado se você fizesse isso de propósito, se você pegasse um cartão de crédito, consumisse coisas e você deixasse de pagar de propósito, entendeu? E provavelmente se você tá nesse vídeo não é isso que aconteceu. E por fim, talvez você vai se perguntar: Ana, e será que então não é interessante, já que eu vou passar 2 e meio sem pagar, guardando dinheiro para depois quitar, será que não é interessante eu deixar passar 5 anos e deixar isso caducar? Eu não sei se você sabe, mas no Brasil existe uma questão ali de que se passa de 5 anos a dívida, ela caduca. É como se ela sumisse do mapa. Mas na verdade não é isso que acontece. É muito melhor você seguir essa estratégia de passar 2 e meio, fazer uma negociação com o banco que seja favorável para você e você pagar para ficar lá, para dar um check que você pagou aquela sua dívida, mesmo que depois de um bom tempo, né, com uma boa negociação para você e não para o banco, do que você não pagar. Porque se você deixar caducar, existe uma lista negra dos bancos, tá? E aí você vai entrar nessa lista e a probabilidade de você ter muita dificuldade com várias outras coisas na tua vida depois é grande. Por exemplo, conseguir empréstimos, financiamento habitacional, até limite de cartão de crédito para que você possa voltar a trabalhar com o cartão de crédito agora de uma forma mais consciente, enfim. Então eu não indico que você faça isso. E é muito importante, se você tá vivendo esse momento, que você pare imediatamente, que você dê uma segurada no uso do cartão de crédito, porque tudo indica que você talvez não tenha maturidade, não tem conhecimento ou não tá passando por um momento bom. Então é melhor que você se aperte um pouquinho agora para depois você aprender isso e em outro momento você poder voltar a usar o cartão de crédito de uma forma mais consciente. Gente, eu espero que isso tenha ajudado. Se você tá numa situação delicada como essa, quiser alguma dica além dessas,
várias que eu te dei aqui no vídeo, pode comentar aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder todos os comentários de vocês. Beleza? Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Beijo!